falado no início, nós vamos falar sobre família, né, no mês de maio, abordando um pouco esse tema e essa responsabilidade que nós vocês, né, quem é pai, quem é mãe, eu também como filha, né, temos de assumir esse papel que hoje não tem sido fácil, diante de todas essas confusões, esse debate de ideias que se discute na sociedade hoje, na política. É um desafio, né? Eu acho que para quem é pai e mãe hoje é um grande desafio ouvir tudo isso, se posicionar diante dessa sociedade, né? Respeitando o ser humano, independente de sua religião, independente de sua ideologia, daquilo que ele acredita, mas também não ferindo os princípios de Deus, que é aquilo que nós acreditamos, né? E o que nós temos visto, toda essa confusão, essa acusação na mídia, um acusando o outro, um apontando para o outro, isso não vem de Deus. Nós sabemos que não é de Deus, nós não vemos isso na Bíblia. Por mais que todo esse grupo de pessoas querem um casamento gay, querem um casamento entre homem, mulher e mulher, cabe nós, como cristãos, né, orar por eles. São seres humanos, são cidadãos como eu e você. Não cabe a nós acusá-los e condená-los. É um direito deles, mas também é o nosso direito defender aquilo que nós acreditamos. Amém? É o nosso direito como cidadão, como cristão, defender os princípios que nós vivemos e que nós queremos para a nossa família. E realmente é um desafio, né? Hoje eu estava pensando, eu dou graças a Deus por não ter filho hoje, nem criança, nem adolescente, porque não deve ser fácil ter filhos hoje, diante desse debate, você mostrar para a criança os princípios de Deus, mas quando ele está na escola, ele ouve coisas diferentes, realmente não deve ser fácil, imagino eu. Então nós vamos falar esse mês sobre família, né? O que a Bíblia tem a nos ensinar e o que a Bíblia tem a nos mostrar, como família cristã, que nós somos ou desejamos ser, vivendo os princípios de Deus nas nossas vidas. E eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis. O livro de Reis está lá no Antigo Testamento, mais no início da Bíblia. Você passa Deuteronômio, aí depois vem Juízes, Samuel. 1 Reis, capítulo 16, primeiramente. Encontraram aí? 1 Reis 16, vamos ler apenas os versículos 29 até o versículo 31 a princípio. Versículo 29 diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, é o primeiro texto que quero ler hoje, para iniciarmos essa mensagem. Eu trago como tema, vivendo os valores de Deus na família. Como nós estamos falando de família, a grande família, e falando de valores cristãos, nós como família, vivendo os valores de Deus na família. Então, primeira coisa que nós podemos ver nesse texto, para a introdução, é que nós vamos falar de um casal, Acabe e Jezabel. Quem não conhece pode ler a história em casa depois, mas é uma história muito interessante.
E esses dias eu ouvi, vi uma mensagem sobre esse mesmo tema, esse mesmo assunto, sobre Acabe e Jezabel, e o tema era homem banana, mulher abacaxi. E eu fiquei fascinada por aquela mensagem, me chamou muita atenção, homem banana e mulher abacaxi. Mas não vou trazer o tema, senão vou plagiar o tema do irmão. Então vamos trazer o tema sobre viver os valores de Deus na família. Então uma das coisas que a gente vê aqui na história, que eu vi na história de Acabe e de Jezabel, é que um casamento que não deveria ter acontecido, O casamento entre Acabe e Jezabel foi um casamento que não deveria ter acontecido. Primeiro porque eram duas pessoas mal resolvidas na vida. Tanto Acabe quanto Jezabel eram pessoas totalmente envolvidas no sistema administrativo de seus pais. Nós vamos ver depois a influência que Acabe trouxe do seu pai, a herança familiar que ele trouxe. Mas também com Jezabel não foi diferente. Então eles eram pessoas totalmente envolvidas nesse sistema familiar de corrupção, de idolatria, e eles se casam, pessoas mal resolvidas se casam, e aí tentando resolver, quem sabe, o problema, mas aí vem um homem banana e uma mulher abacaxi e acabou criando um plantel de pepino, porque depois a gente vai ver a história desses dois, uma história extremamente confusa, extremamente cheia de problemas e de confusão. Então, o grande desafio hoje que a gente pode ver é que muitos dos problemas que nós enfrentamos são de problemas pessoais, de resolução pessoal. E a gente tem falado isso muito aqui nos encontros de casais, Todo quarto sábado do mês a gente se reúne, a gente conversa, nós trocamos ideias e experiências. Mas muitas coisas que nós enfrentamos, e quem é casado ou quem já casou sabe disso, muitas coisas que nós vivemos no nosso casamento vêm de problemas pessoais mal resolvidos. As heranças que nós trazemos nas nossas famílias. Então, e muitos se casam achando que esses problemas vão resolver. O que vocês acham? Resolve? Resolve ou não resolve? Os meus multiplicaram. Eu não consegui resolver os meus problemas quando eu casei. Os meus multiplicaram. Hoje tá bom, mas também depois de 14 anos de convivência, bem pudera. Bem pudera não melhorar um pouco. A gente é fluido, A gente vai se fluindo, vai tomando a forma. Mas não resolve problema. Casar não resolve problema de ninguém. Casar não resolve problema nenhum. A não ser, como vocês que são cristãos sabem, os nossos problemas fisiológicos, necessidades fisiológicas, como casal, como homem e como mulher que nós somos. Mas casamento não resolve depressão, não resolve confusão, não resolve problema financeiro, não resolve nada. E jovens, vocês que não casaram ainda, casamento não resolve problema de ninguém, Então, eu não fez assim, não resolve não. Muito pelo contrário. Mas olha, muitas vezes nós vamos para o casamento com muitos problemas pessoais. E tem até algumas pessoas que acham que Eva entrou na vida de Adão para resolver o problema de felicidade dele. E não é verdade. Porque Adão não era infeliz. Porque a infelicidade ainda nem existia. E não foi Adão que pediu mulher para Deus. A ideia de arranjar uma mulher foi de Deus. Que Adão estava lá no Éden feliz da vida. Muito feliz, muito obrigado. E Deus olhou para ele e falou assim: Adão, você é muito feliz. Sua felicidade me incomoda. Eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso aí, para dar um jeito. Vou te dar uns probleminhas para resolver. A ideia veio de Deus, porque Deus fez Adão e viu Adão dando nomes para os animais, para as plantas, para os rios, e falou assim: não é bom que o homem esteja só. A ideia veio de Deus. Adão não era infeliz. A coisa ficou feia depois que ela apareceu na vida dele. Aí a coisa não ficou muito boa. Mas a ideia não foi de Adão. O texto não mostra que Adão pediu uma mulher para Deus porque ele se sentia solitário e ele se sentia sozinho. Então, casamento também não resolve problema de solidão, porque Adão também não se sentia sozinho. Casamento é outra coisa. E aí a gente pode discutir isso em outro momento, em outras coisas, também que não cabe aqui. Mas a ideia é que um casamento que não deveria ter acontecido, que eram duas pessoas mal resolvidas, duas pessoas, principalmente a Jezabel, que estava totalmente fora dos
planos de Deus, não tinha nada a ver com a mulher ideal que Deus queria para o rei Acabe. E os dois tinham uma carga de herança familiar muito grande. Então, temos algumas lições que nós podemos aprender aqui. De a família que vive os valores de Deus, né? Quais são os princípios que nós aprendemos na história desse casal? E aí eu quero que você vá também, você mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Reis 16. E aí nós vamos ler o versículo 25 e o versículo 30. Você pode deixar a sua Bíblia aberta e nós vamos folhear mais um pouquinho. Alguém pode ler o versículo 25 e o versículo 30, tá? Não 25 a 30, apenas o versículo 25 e o versículo 30. Alguém pode ler? O homem, porém, fez o que o Senhor reprovava e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Acabe, filho de Oni, fez o que o Senhor reprovava, mais do que qualquer outro antes dele. Perceberam aí? Versículo 25 está falando de Oni. Quem que é Oni? É o pai de Acabe. Oni é o pai de Acabe. E o pai de Acabe fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Aí, se você for para o versículo 30, vai dizer assim, ó: Acabe, filho de Oni, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ou seja, Acabe repetiu a história do seu pai. A primeira lição que eu aprendo na história de Acabe com Jezabel é que a família que vive os valores de Deus não se torna um produto do meio. A família que vive os valores de Deus não se torna um produto do meio. Acabe cresceu vendo derrota, vendo idolatria, vendo infelicidade, vendo muitas coisas erradas que o seu pai fez. Mas o poder de decisão, o poder de escolha estava sobre as mãos de Acabe. Ele poderia ter feito diferente, né? E muitas vezes nós crescemos também no contexto de derrota, de destruição, de fracasso. Mas o poder de escolha está nas nossas mãos. Nós podemos fazer diferente. Nós não precisamos nos tornar um produto do meio, repetindo a história, porque o ambiente onde eu estou é assim, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque a escola onde eu vou é assim, porque o mundo é assim. Tudo bem, o mundo é assim, mas eu posso fazer diferente. O caos gira em torno da gente muitas vezes, mas nós temos o poder de dizer: não, eu não quero ser assim, eu quero fazer diferente. Então não importa onde eu nasci, onde você nasceu, onde você cresceu, e o que te aconteceu. Eu não estou aqui desmerecendo todos os seus problemas, não estou desmerecendo a sua história de vida e nem a minha. Mas o que nós podemos dizer é que nós podemos sim fazer uma história diferente daquela que nós vemos, daquelas que nós assistimos. Então, eu tenho certeza que você tem respaldo para ser uma pessoa muito pior, quem sabe, do que você é. Eu tenho respaldo para ser muito pior, ou totalmente diferente do que eu sou hoje. Mas um dia eu disse: eu não quero ser assim. Quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu não queria casar. A última coisa que passava pela minha cabeça era casamento. Ter casamento igual ao do meu pai e da minha mãe, eu não quero. Não quero isso para a minha vida. Mas eu tomei uma decisão. E no dia que eu aceitei a Cristo, que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu quero ser diferente. Por que eu não posso construir uma história diferente? Quem está cochichando? Quem cochichando ali, ó. Estou de olho em você, ó. Tá bom. Eu decidi escrever uma história diferente para mim. O casamento do meu pai e da minha mãe não deu certo. São separados há mais de 15 anos. Tudo bem, não tem problema com isso. Mas eu quero e desejo escrever uma história diferente para mim. E aí, quando eu ouvi a mensagem sobre homem banana e mulher abacaxi, me chamou muita atenção. Quer dizer, tem assim de homem banana porque não consegue enfrentar os seus problemas.
não consegue bater de frente com seus problemas e resolver, mas também está assim, ó, de mulher abacaxi, achando que pode dominar o mundo, achando que pode mandar em todo mundo, achando que pode fazer tudo o que elas querem. É ou não é? É. Mulherada hoje está achando que pode mandar no mundo inteiro. Cuidado, homens, porque às vezes elas conseguem mandar mesmo. Está complicado, está feio. Mas olha, queridos, a família que vive os valores de Deus, o homem e a mulher que vive os valores de Deus, não se tornam um produto do meio. Nós, como mulher cristã que somos, nós não devemos achar que a gente pode mandar em todo mundo, dominar o mundo, só porque aquela que não tem os princípios de Deus quer fazer isso. Nós temos que viver de acordo com a palavra. Essa aqui tem que ser a nossa regra de fé e prática, tem que ser o nosso guia, tem que ser o nosso condutor. E você, como homem, marido, filho, que você é, esposo, tem que seguir o que está na palavra. O que a palavra diz? Está certo? Está certo. O que eu faço não condiz, então precisamos rever. Não se torne um produto do meio. Esse sistema mundano em que nós estamos, sujo e corrupto, muitas vezes quer nos engolir mesmo, sabe? Quer nos engolir, quer nos tomar. Mas não negocie os valores que você recebeu de Deus, os valores, os princípios de Deus que você tem. Não negocie isso com ninguém. Não negocie. Seja quem for, você não pode negociar, eu também não posso negociar. Mas Acabe se deixou ser um produto do meio. Ele repetiu a história do seu pai, fazendo pior do que o seu pai, como nós vemos no versículo 35, que ele fez pior. Mas ninguém é obrigado a entrar na forma. Ninguém é obrigado a repetir a história. Nós não somos obrigados. Então, não se conforme. Se você tem uma história difícil, se você viu uma história difícil com a sua família ou com as pessoas que você conviveu, tudo bem. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então em Cristo nós não somos produto do meio. Em Cristo nós não vamos repetir histórias de pecado, de idolatria, de corrupção, de imoralidade. Em Cristo nós somos nova criatura. Então, você que é pai, você precisa ser referencial para o seu filho. E vamos combinar uma coisa? Que as crianças hoje, elas sentem falta de um referencial masculino. Porque muitas das crianças hoje são cuidadas pela mãe. Ela vai na escola, tem professora. Ela vem na igreja, tem professora, né? Tem educadora. Hoje ela só tem mulher. E as crianças hoje, homens, sentem falta de um referencial masculino. Então você precisa ser um referencial para o seu filho ou para aquela criança que está perto de você. Seja um referencial para ela, né? Antigamente, os filhos queriam ser igual o pai. Quem que pegou essa época aqui de querer ser igual? Eu quero ser igual ao meu pai. Eu queria ser igual a minha mãe, né? Como eu sou mulher. Mas os meninos queriam ser igual ao pai. Por quê? Porque o pai era o cara. O pai era, né? O mão de exemplo. Hoje o mão é Bob Esponja. É Lanterna Verde. Né? É Homem-Aranha. É o referencial dos meninos hoje. É isso aí. Das meninas, quem que é? Quem que é? Vocês que sabem? Meu referencial queria ser igual a minha mãe. Então, queridos, hoje os meninos precisam de referencial. As meninas também precisam de referencial. Olhar para você, pai, e ver: eu tenho orgulho desse pai. E os meninos olharem: eu tenho orgulho dessa mãe. Não se torne produto do meio. Faça a diferença onde quer que você esteja. Porque na época de Acabe, tinha homens de referencial também. Acabe poderia dizer: eu sou assim e estou fazendo assim, porque eu aprendi assim, porque onde eu vivo é assim. Mas olha, quem que era contemporâneo de Acabe? O profeta Elias, o profeta Eliseu. E tinha outras pessoas que eram contemporâneos da mesma época. No entanto, não repetiu a história do rei homem. Foram pessoas que fizeram a diferença.
É possível? É possível sim. Nós não precisamos ser produtos do meio. Não importa onde você nasceu e cresceu, o poder de decisão está em suas mãos. Você pode escrever uma história diferente para você, amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos ver mais um princípio que nós podemos aprender com essa família. Eu quero que você abra em 1 Reis 18. Vá para 1 Reis 18. Não feche sua Bíblia. Aí versículo 17 e versículo 18. Diz assim. Encontrar? Mesmo livro. 1 Reis 18, 17 e 18. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. Versículo 18. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então, a segunda lição que nós podemos aprender é que a família que vive os princípios de Deus, ela não transfere suas responsabilidades. Ela não transfere suas responsabilidades. Então, como nós lemos no versículo 18, né? Elias estava escondido, não sei onde, estava longe de Acabe. E aí de repente Deus mandou Elias falar assim: vai lá e fala para Acabe, conversa com ele, fala isso. E Elias andou lá uns 40 dias mais ou menos até chegar a Acabe. E ele encontrou um dos servos de Acabe, Obadias, não me fala a memória. E ele encontrou Obadias, disse: Obadias, vai lá falar para o seu rei que eu preciso falar com ele. E eles conversaram ali, e Obadias falou assim: você está doido? Você não está sabendo que Jezabel está matando todos os profetas? Que eu tive que pegar um sem aí, esconder em cavernas e alimentá-los? Porque ela está matando todo mundo. Já te procurou para o mundo inteiro. Você vai falar agora que você quer falar com o rei? Ele disse: não, pode ir. Fala que eu preciso falar com ele. Juro para você, pela minha vida, que nada vai te acontecer. Eu vou ficar aqui plantado esperando o rei Acabe chegar. E Obadias foi. E quando veio o rei Acabe, que encontra com Elias, vai dizer assim: ah, é você, perturbador de Israel. O que Elias responde? Eu não. Perturbador de Israel é você e seu pai. Quem está perturbando o povo de Israel é você, não sou eu. Elias era um homem muito bocudo, assim, parecido com Léo, né? Falava na lata. É tomar lá da cá. Eu não sou assim não, mas o Elias é seu pai que está perturbando Israel. E a sua família é você, não sou eu. Naquele momento, o rei Acabe sabia que o seu reino estava no caos. Que o povo de Israel estava vivendo um caos. Mas ele não estava tomando para si a responsabilidade de assumir os seus erros. De assumir que ele, como rei, estava falhando. Então, o que é que ele fez? Lança a responsabilidade sobre Elias. E quem lança a responsabilidade sobre os outros é um banana. E aí eu tenho que concordar com o pregador que fica lançando a responsabilidade sobre o outro, fica jogando as suas responsabilidades. Ele erra e coloca a culpa no outro. E foi exatamente isso que Acabe estava fazendo. Então, Acabe chegou assim: você está causando muita confusão no meu reino. Você está causando um transtorno aqui, ó, que eu não estou conseguindo controlar esse povo. Então eles começaram a conversar. E aí o diálogo tomou uma proporção. Mas o que nós aprendemos com isso? Você como pai, você como mãe e nós como cristãos. Que é muito fácil, né, transferir as nossas responsabilidades. É muito fácil acusar o outro daquilo que nós fizemos de errado. É muito fácil chegar na escola para o professor e dizer: meu filho não aprende. O que está acontecendo que meu filho não está aprendendo? Essa escola tem alguma coisa de errado, né? Todo mundo está aprendendo, só o filho dele que não aprende, mas a culpa é da escola. Alguém tem que levar a culpa, né? E a escola acaba levando essa responsabilidade. É muito fácil transferir as responsabilidades. Então, porque nós somos, como é que fala aquela palavra? Experts em maximizar o erro dos outros e minimizar o nosso, né? É aquele texto que Jesus fala, né? A gente vê o cisquinho que está no olho do outro, mas a gente não vê a
grave que está no nosso. É muito fácil transferir as responsabilidades e culpar o outro por aquilo de errado que tem. E o que nós temos hoje, de pais reclamando de escola, de professor porque seus filhos não aprendem, não é pouco. Quem trabalha em escola sabe muito bem disso. Mas se o filho não está aprendendo, de quem que é a responsabilidade? O filho é reflexo seu, pai e mãe. Seus filhos são reflexo de vocês. Se os filhos não estão aprendendo, ou se eles estão com algum problema no comportamento, reveja, vamos rever. Eu não tenho filho, mas eu sei que muitas coisas que eu fiz eram reflexo dos meus pais. Isso eu tenho certeza. Como filho eu posso dizer. Como pai e mãe já é outra circunstância. Mas veja só, como é que está a sua casa? Como é que estão os seus filhos? Pense um pouco. Será que você não está transferindo essas responsabilidades? Eu também não estou transferindo as minhas responsabilidades? Né? E antigamente, hoje as pessoas, os pais falam assim, mas eu não tenho tempo, trabalho demais, saio cedo, chego à noite, não tenho tempo para ficar cuidando, para ficar, né, assistindo ali os filhos nas suas necessidades. Mas como que era antigamente? Como que seus pais educavam você? Porque hoje, assim, o filho tem algum problema, ele vai na diretora, vai na coordenadora, vai na psicopedagoga, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, leva no pediatra. Hoje, os pais têm muitas opções para levar os seus filhos para resolver os problemas. Mas antigamente, porque a gente sentia dor de dentista esperar cair, porque não tinha dentista para levar. E aí, o que acontecia? Os pais tinham que se virar, eles tinham que dar conta, não tinha psicólogo, não tinha pedagogo, não tinha ninguém. Não tinha o tios lá, assistente social para socorrer, não tinha a Tânia, não tinha ninguém. Os pais tinham que se virar de outras maneiras. Tempo, a gente que faz. Nós estamos numa época diferente? Nós estamos. Mas olha, as coisas precisam acontecer. Não podemos transferir nossas responsabilidades. E hoje se fala muito em diálogo, né? Eu acho lindo, acho maravilhoso falar em diálogo, a gente tem que sentar, tem que conversar com o filho, é verdade. Mas, vocês que têm acima de 30 anos, inclusive eu, como que era o diálogo aí com seus pais? Como que era? A criançada estava na sala pulando, brincando, vai chegar a visita, o pai chegava e olhava assim, ó. A criança baixava a cabecinha, rapava fora, não falava nada, quietinha. O diabo era aqui, ó, no olho. Hoje, a criançada está lá brincando, chega a visita, o pai começa a conversar, então que bom que você está aqui, né? Não, você falou que você não queria receber visita, você falou que não queria receber ninguém em sua casa, a criança ainda interfere na conversa de adulto. E depois vai passar vergonha. Vocês são pais, já devem ter passado muita vergonha com seus filhos, né? Ou não? Mas o diálogo antigamente era no olho. Meu pai chegava, saía todo mundo de fininho, uma formiguinha. Eu nunca levei surra do meu pai. Meu pai nunca me bateu. Mas só o olhar dele, minha nossa, estava tremer as pernas, saía correndo. Então hoje a gente fala muito em diálogo, mas antigamente não havia esse diálogo, mas havia esse diálogo diferente, né? Esse diálogo ocular, né? Que você olha assim, já entendeu tudo, não precisa falar mais nada. E hoje o pai tem que ficar brincando, tem que ficar berrando, tem que fazer um monte de coisa. Mas olha, pai, mãe, tem que ter autoridade dentro de casa, né? Tem que ter autoridade. Mas a autoridade não é mandar. Não é ficar berrando dentro de casa, gritando, né? Para ver quem que fala mais alto. Isso não é autoridade. Autoridade é outra coisa. Hoje, e a gente pode perceber que se transferem muitas responsabilidades porque eles não conseguem assumir e ter autoridade. Mas a autoridade se conquista, né? Principalmente em qualquer contexto. A autoridade, nós conquistamos a autoridade das pessoas. As pessoas que têm autoridade, elas nos conquistam. E eu vi um exemplo esses dias de autoridade, eu achei muito interessante. Você está andando por uma avenida e a plaquinha está lá, 80 km por hora. E aí você está com pressa, está com seu carrão,
você quer chegar logo, por quanto você passa? 100, 90, 120, mas a plaquinha está lá, gente, aqui é 80. Por que ninguém me respeita? Mas lá na frente, em outro ponto, tem um radar. E diz aqui é 50. Passa aqui, eu quero ver se passar 80, 100 km/h. Pode passar. Aqui é 50, meu irmão. Tá vendo? Então o neguinho vai brecando e passa 50. O radar não fala. Mas quem fala é aquele papelzinho dobradinho que chega assim depois na sua casa, que você olha assim, já tá aquela tremedeira, aí dói no bolso, aí a gente obedece, né? Aí a gente obedece. É assim. Autoridade, não precisa falar muito alto. Basta ter uma consequência muito difícil que a gente acaba obedecendo. Mas sabe que hoje tem muito pai e mãe, plaquinha. E o filho, eu não consigo tirar meu filho do computador, eu não consigo botar esse filho para dormir, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Está cheio de gente plaquinha, ninguém obedece, ninguém respeita. Mas e aí? O que está acontecendo? O que nós aprendemos com essa história de não transferir as nossas responsabilidades? De não transferir para o outro a responsabilidade que é minha. De não transferir aquilo que cabe a mim fazer. E olha, posso dizer que tem muita gente hoje procurando psicólogo por conta dos seus filhos com problemas de comportamento. E sabe o que é engraçado? Engraçado que a gente recebe os pais, né? A mãe, o pai, o cuidador com seus filhos. Olha, esse menino está assim, eu não consigo dar jeito, não consigo resolver. Em 2 meses a gente libera a criança e o pai fica por psicoterapia por tempo indeterminado. A mãe fica por psicoterapia por tempo indeterminado. Por que será? E é sempre assim. É sempre assim. Porque os pais, muitas vezes, não estão sabendo lidar com a situação dos seus filhos. Estão transferindo para os seus filhos aquilo que ele não deve transferir. Então, quem deve exercer autoridade em casa é o pai, é a mãe. Não são os filhos. Ok? Pai e mãe aí. Vocês que são pais, que são mães. Não vamos transferir as nossas responsabilidades. Vamos seguir adiante? Abre lá em 1 Reis, continuando ainda nesse mesmo. 1 Reis 19. Reis 19, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. A terceira lição que nós podemos aprender na vida de Jezabel e Acabe é não se conformar com o pecado. A família que vive os princípios de Deus não se conforma com o pecado. E o que a gente vê, não só nesse texto, e tem outros textos que mostram também que Acabe, ele foi se acostumando com a situação de pecado dentro da sua casa. Ele foi se acostumando com situações diversas que abominavam a Deus dentro de sua casa. E ele não fez nada para mudar isso. Então, quando Elias se aproximou, Acabe disse que tudo que ia acontecer, reúne os seus profetas, ele montou o altar, e os profetas começaram a clamar o dia inteiro por fogo para queimar o holocausto, e nada aconteceu. E ao final do dia, Elias montou o altar, colocou a carne, jogou um monte de baldes de água, e ele começou a orar. Mas, pelo que o texto fala, Elias não orou muito tempo. E o fogo caiu e consumiu todo o holocausto. E após isso, Elias e todos os homens que estavam ali mataram os profetas de Baal. E Acabe chegou em casa, final do dia difícil, de trabalho. Chegou, olha bem, o negócio não está bom não. Você nem imagina o que aconteceu. Elias matou todos os profetas do seu pai.
E Acabe começou a relatar para Jezabel tudo o que aconteceu. E o que ela fez? Eu vou matar esse homem. Ah, mas amanhã eu mato esse cara. Eu vou fazer com ele o que ele fez com os profetas do meu pai. Então, Acabe deixou que essa situação de pecado entrasse na sua casa e dominasse o seu ambiente familiar. Ele não toma nenhuma atitude. Mas olha só, Jezabel, nós não conhecemos muito a história de Jezabel, a não ser pelo que ela acontece, alguns textos relatam aqui. Mas, por ser filha de quem ela era, deveria ser um abacaxi cascudo. Porque para ser filha de Etbaal, um homem super poderoso, que construiu um templo, fez deuses em homenagem a ele, Baal. Então não deveria ser pequena coisa. E essa mulher é muito vingativa, ela é muito irosa, ela é muito astuta. E Acabe chega e relata todas as coisas e ela fala assim: eu vou matar esse homem. Mas por que era um casamento que não deveria ter acontecido, como falamos no início? Porque Jezabel não era uma serva do Senhor. Jezabel não vivia os princípios de Deus na sua vida. Jezabel não era uma mulher temente a Deus, temente à palavra. Ela era dominada por aquele sistema idólatra e corrupto da época. Mas Acabe estava ali. Ele sabia que tinha reis bons que fizeram a vontade do Senhor, mas ele não se manifestou. Ele deixou Jezabel fazer tudo o que ela queria. Nós sabemos que é difícil o relacionamento, e é um desafio o relacionamento entre homem e mulher, Parece que deve ser muito desafiador para o homem conviver com a mulher, não é, homens? Ou não? Ficar quietinho, não vou falar. Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto no meu canto. Ninguém fala nada. Fica todo mundo lá para falar que é problema, é nada. Fala mesmo, gente. Não é difícil, não. Assim como é desafiador também para a mulher conviver com o homem, é ou não é, mulherada? Aí, a mulher não tem que falar, não, ó, seus bananas, fala. Oxi. Fala que não é fácil mesmo, pronto. Responde. Você vai dormir no sofá hoje. E onde você dormir hoje, amanhã volta para a cama de novo, não tem problema. É desafiador essa convivência porque nós somos diferentes. Porque o homem, ele é muito superficial, O homem trata as coisas muito na superficialidade, a mulher é muito mais profunda. E aí eu vi uma comparação que me chamou muita atenção, dizendo que a mulher é igual submarino. De vez em quando, ela vem para a superfície, mas na maioria das vezes, ela está nas profundezas, Está lá, ela é muito profunda, ela é muito intensa no que ela faz. E o homem é igual navio, o tempo todo está na superfície, afundou, já era, acabou, está perdido, já era, tem mais jeito, tem volta, vai para o fundo do mar. Mas não é fácil essa convivência, porque o homem é superficial e a mulher é muito profunda, e nós somos mesmo, nós somos muito intensas naquilo que nós fazemos. Nós somos muito sentimentais, Então, conviver com isso, entre homem e mulher, realmente não é fácil. Então, por isso que Jezabel, ela leva muito a sério aquilo que ela faz. Mas ela leva para o lado da maldade, ela leva para o lado da crueldade. Ela fala assim: eu vou matar esse homem mesmo. E Acabe, eu não fiz nada, tá bom. Quer fazer? Você faz. E por sermos muito profundas e intensas, a mulher tem mais facilidade de se machucar. Ela se machuca muito mais. Que tem de mulheres magoadas, machucadas, com feridas, Porque nós levamos muito a sério todas essas questões sentimentais. Mas, mulheres, nós somos nova criatura em Cristo. Amém? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E em Cristo nós podemos superar essas feridas e essas marcas que muitas vezes a vida nos deixa. Mas nessa história, Acabe, ele se conformou com o pecado de sua mulher Jezabel. Ela muito vingativa, muito irosa, E aí, Acabe chega em casa, relata toda a história e ela toma uma atitude para o mal. E aí, o que
quem sabe, seu marido chega em casa depois do dia de trabalho, um dia muito difícil, um dia muito complicado, e vai falar para você que o seu chefe falou aquelas coisas que você não queria ouvir. O que a mulher faz? Ah, mas você não falou nada? Eu não acredito que você não mandou esse chefe tomar naquele lugar. Muitas vezes é assim mesmo. Sabe o que é a semana que eu ouvi? Eu queria entrar debaixo da cadeira. Eu não queria nem ver. Eu fui no salão e aí tinha umas 3 crentes lá. Meninas, mulheres, né? E aí, umas falando palavrão, outras falando palavrão, e eu quero fazer na minha unha. E aí a outra falou assim, ó, fala palavrão não, porque ela é pastora. Eu baixei a cabeça assim. Ela falou assim, mas é verdade. Às vezes eu tenho vontade de falar pro marido mesmo essas coisas. Eu fiquei quieta e eu não falei nada. Mas porque na hora da raiva, ela não consegue controlar, ela queria justificar pra mim. Falei, meu filho, não tem nada a ver com isso não. Vai se resolver com Deus. Vai se resolver com Deus, não tem nada a ver com isso. Da sua boca, cuida você. Da minha boca, eu tenho que cuidar. E às vezes o marido chega de casa cansado. Eu não acredito que você não falou nada pra ele. Mas manda ele plantar batata. E não sei o quê. E vai pra cá. E fica né, no ouvido, falando um monte. É ou não é, maridos? Eu não falo essas coisas não. Eu não falo essas coisas não. Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E a louca, a insensata, com as suas próprias mãos destrói. Por que com as suas próprias mãos destrói? Porque quando o problema chega na mão dela para resolver, o que ela faz? Desculpe o termo chulo, joga merda no ventilador. Né? E aí faz aquele escraçal todo e põe tudo a perder. Mas quando o problema chegar na sua mão para resolver, mulher, por sermos mais sentimentais, por sermos mais profundas, quando seu marido chega cansado, estressado, de cabeça cheia, o seu sentimento acalma, aquieta, acalma o coração dele. Diga bem, não fica assim não, vai passar, vai dar tudo certo. Ou se seu filho, sua filha chega em casa com raiva, porque brigou na escola, porque fez e aconteceu, não toma as dores, não pega ele pelo braço e vai tirar satisfação, não. Converse com ele, pega ele pelo braço e leva para o quarto. Vai conversar com ele. Muitas vezes a gente dificulta as coisas, a gente complica mais ainda. Então, não vamos deixar que essas coisas azedem o nosso coração. Não vamos nos conformar com o pecado, com as coisas erradas, né? Não vamos nos conformar com o pecado dentro da nossa casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, vamos trabalhar para que essas coisas mudem mesmo. Amém? E muitas vezes a gente tenta fazer de uma maneira muito diferente. A gente tenta fazer coisas diferentes. Eu me lembro que há um tempo atrás eu saía, ia para o shopping, né? Ia para o shopping passear e chegava em casa com algumas sacolinhas, pouquinhas sacolinhas assim, né? E aí eu descobri que quando eu chegava em casa com algumas sacolas, acontecia a Segunda Guerra Mundial dentro da minha casa. E era aquele escassel todo. Aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. Eu falei, alguma coisa tem que mudar, eu tenho que fazer diferente, né? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Eu fui mudando algumas coisas, né? Ajustando aqui, ajustando ali. Quando eu chegava já era a Guerra dos Farrapos, né? Já não era mais a Segunda Guerra Mundial. E aí eu aprendi uma lição importante. Mulher, presta atenção. Não. Marido tem paciência para ir pro shopping, marido. Homem não gosta de fazer compra com mulher. Não é, homens? Aí, tá vendo? Agora eles respondem. Homem não tem paciência para ir fazer compra com mulher. Sabe o que eu fiz? Sem querer nada, assim, inocente. Amor, eu tô tão sem roupa. Minhas roupas tá acabando. Ai, não tem nada no armário. Ai, meu Deus. Ai, acho que vou comprar um sapato novo. Sapato novo. Tá, comecei pra ir
jeitinho, não é no berro, no grito. Segunda Guerra, Guerra dos Farrapos, aí vai dar confusão. Não adianta. Nós precisamos reagir de acordo com a palavra do Senhor. Se comprar sapato está causando Segunda Guerra Mundial, não compra, conversa. Se determinadas coisas está causando discussão, não vamos deixar que essas coisas tomem conta, que esses pecados da briga, da desavença tomem conta da nossa casa. Amém, irmãos? Como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho, nós precisamos ter atitudes para não deixar que essas coisas tomem conta da nossa casa. E nós precisamos viver os valores de Deus na nossa família. Amém? Não sei quem é você aqui no contexto. Não sei que decisão você precisa tomar. Mas a verdade é que nós precisamos viver os valores de Deus na nossa vida.